amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E nessa certeza que Jesus está aqui nesse lugar, eu encontro a paz e a alegria com vocês. Finalizando mais uma série, mais uma temporada. Essa série que foi tão importante, que é... Falamos sobre vocações. Chegamos no último episódio. Queremos agradecer você que acompanhou firmemente, acompanhou todos os episódios, compartilhou, passou para sua família e vem acompanhando a gente há muito tempo. Que bom poder te receber aqui mais uma vez, que bom poder entrar na sua casa mais uma vez. E hoje eu quero saudar meus irmãos mais um dia, mais uma gravação, mais esse episódio especial que está vindo por aí. Não é não, Bia? É verdade. Também agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, que passaram por aqui, puderam dar a sua contribuição. E aí nós estávamos partilhando agora há pouco, né, sobre a vocação, conversamos um pouco, rezamos também, e também discernimos aqui uma palavra, né, em Coríntios, do capítulo 7 do versículo 20, que diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado por Deus. Coisa mais linda. Cada um permaneça na vocação que foi chamado por Deus. Então, a gente já pode compreender que vocação é um chamamento, né? É um chamado pessoal e individual. Então, quer dizer que Deus tem um chamado para mim, assim como tem um chamado para o Rafa... Para o Rafa, aqui nós três, né, tivemos o chamado e respondemos a esse chamado, que é a vocação matrimonial. Mas aí vem a dúvida, né? Quantas pessoas nos dias de hoje estão sem saber o que fazer da sua vida? Não sabem como responder esse chamado, que caminho tomar para responder esse chamado. Não sabe se quer ser sacerdote, se quer ser um leigo consagrado, uma freira. E como é que fica todo esse processo de discernimento até se chegar definitivamente a responder o seu chamado? Fica essa pergunta para nós aí. E é interessante que o Senhor, Ele nos norteia com tantas boas palavras na Bíblia, e nós aqui em comunhão, eu falei, eu preparei algo para hoje, a Bíblia falou, também. E quando a gente viu, as duas palavras, elas acabaram se completando. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, o Senhor fala para nós: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós fomos criados, o Senhor, Ele nos criou no mais alto grau de santidade que tinha. Ele nos amou, Ele nos gerou, Ele nos desejou. E tudo isso fez com que nós viéssemos habitar no paraíso que Ele criou para nós, que é a terra. E aí a gente fala sobre vocação, a gente fala sobre esse chamado que muitas vezes não é atendido e que é um chamado individual. E apesar desse chamado ser individual, a vocação universal, independente do seu chamado, é a santidade. A santidade, ela vai nortear toda a nossa vida. Independente de qual é a minha vocação, eu tenho que ser santo. E quando eu busco a santidade, o Senhor, Ele fala comigo. E através do Senhor falando comigo, no meu desejo de ser santo, na minha busca pela santidade, na busca pela conversão, pela mudança de vida, muitas, e eu vou falar que quase 100% das vezes, é onde o Senhor realmente revela para nós a nossa vocação. Então, se você que está nos assistindo, olha para quem está ou na sua casa, ou algum grupo de amigos e fala assim, eu não sei qual é a minha vocação. Eu não sei se eu vou ser padre, se eu vou casar, se eu vou ser um leigo consagrado. Busque primeiro a santidade. Você buscando ser santo, um pouquinho a cada dia mais, lembrando que santo não é aquele que não peca, aquele que não erra, mas é aquele que não fica caído. O Senhor, Ele vai responder o seu chamado.
Ele vai falar para você, ó, não é aqui, é aqui. E fica muito distante quando a gente fala isso, porque parece que o Senhor ele não fala realmente conosco. Mas quando nós estamos minimamente dispostos a ser um pouquinho mais santos a cada dia, nós vamos entendendo como o Senhor fala conosco. Talvez para mim seja de uma forma diferente, para a Bia seja outra, para o Rafa seja outra, mas o Senhor fala conosco de diversas formas. E eu tenho certeza absoluta que Ele não vai deixar de mostrar para que você veio ao mundo. Quando nós buscamos a santidade, nós estamos buscando estar mais perto de Deus. E quando nós buscamos ser mais santos, nós buscamos amar mais a Deus. Santidade nada mais é do que o amor que nós temos por Deus. Cada vez que eu amo mais, esse amor vai me convertendo e vai me tornando mais santo. E aí a santidade, ela também vai ser vivida dentro de cada vocação. Nós três que somos chamados ao matrimônio, somos chamados a ser santo dentro da nossa casa e fora dela honrando a nossa família. O padre é chamado a ser santo, o leigo consagrado é chamado a ser santo. Então, independente de qual é a minha vocação, eu preciso ser santo. Exatamente. E essa busca pela santidade, ela é diária, né? Falamos aqui sobre isso já, que ela é diária. Não quer dizer que a gente vai acabar nunca mais pecando, porque não tem como. O santo é aquele que não para de tentar, né? Ele cai ali, mas ele busca ali a confissão, ele busca ficar mais próximo de Deus. Às vezes é muito difícil a gente dar ouvido àquilo que Deus quer falar. Às vezes a gente até escuta ele falando, mas a gente tá, mas Senhor, então me dá mais um sinal para ver se é isso mesmo, se o Senhor quer para minha vida. Aí ele dá um sinal. Tá, agora para confirmar, Senhor, me dá mais um sinal, só para ver se é isso. Aí confirma. Aí fala, tá. Mas Senhor, só mais uma coisa, só para ver. Na minha vida, gente, eu tive um sério problema assim para definir o que eu ia ser da minha vida. Eu fiz 2 processos vocacionais, um para uma comunidade e fiz um processo vocacional com os carmelitas para saber se eu ia ser frei. Frei Neres? Frei Neres. Olha que chique, gente. Frei Neres. Como que surgiu essas vontades no meu coração? Um certo dia eu fui na missa, né, na Santa Missa, e eu me confessei antes com o padre, né? Me confessei antes. Aí, no meio da celebração, o padre fez um momento lá, jogando água benta em todo mundo, me deixou por último, despejou toda a água assim na minha cabeça. Falei, esse padre é diferente. E eu fiquei encantado. Eu fiquei na missa assim, depois que eu comunguei, ele limpando as coisas no altar. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ser padre. Que da hora, que da hora. Aí, um dia, no calor de 40 graus, eu vi o padre usando aquela roupa preta. Eu falei, eu acho que não é para mim, não. Eu tenho muito calor, não vai dar certo, não. E ficou já uma confusão na minha cabeça. Mas aí, um dia que eu fui em um casamento, né, que eu vi aquela coisa mais linda do mundo, assim, eu fui, casamento de amigo, mas eu fui para comer, né, eu vou falar bem a verdade. Eu não fui preparado assim. Aí, a hora gente, que eu vi... eu não vou aguentar aqui hoje, não, hein? A celebração é a coisa mais linda do mundo. Daí, a hora que a noiva estava entrando, todo mundo assim, com o celular apontado para ela, filmando. Por um descuido, eu olhei para o noivo no altar e eu vi o cara chorando. Eu me arrepiei inteiro a hora que eu vi aquilo. Eu falei, eu tenho certeza que eu quero viver isso um dia. Ainda não tinha encontrado minha esposa, né? Mas eu falei, eu acho que um dia vai dar certo. E é nisso que a gente vai acabando discernindo, né? Com experiências, vivenciando esses momentos. Mas você sabia que ele está correto? Porque é um processo de discernimento. Então, eu preciso buscar a minha vocação. É um chamado de Deus? É um chamado de Deus. Deus escolhe a minha vocação? Deus escolhe a minha vocação. Mas, para que eu descubra qual é a minha vocação, eu preciso buscar em Deus. E Deus nos dá caminhos para que a gente possa ir nos descobrindo. Primeira coisa é autoconhecimento. Quais são as disposições interiores que eu tenho? Quando eu olho para a vida de um sacerdote, os meninos ali, será que é isso que eu quero para mim? É isso que eu quero viver? Aí você começa a pensar, como é a vida de um sacerdote? Você vai buscar o quê? Você vai buscar livros, você vai pesquisar, você vai buscar orientação espiritual. Então, tudo isso são caminhos que Deus nos apontam para que a gente descubra. Então, quer dizer, eu tenho essa disposição? Eu tenho disposição para viver em comunidade? Eu tenho uma disposição interior para ser uma leiga consagrada? Então, por isso que eu falo que a igreja
ela é muito importante nesse processo de discernimento. Por isso que ela faz encontros vocacionais, por isso que ela oportuniza tantas coisas para que o jovem hoje em dia possa descobrir qual é a sua vocação. E nós não descobrimos qual é a nossa vocação sem Deus, né? Porque a espiritualidade é tudo. A palavra de Deus, a oração, a Santa Missa, os sacramentos. Então, quer dizer, nossa, Deus dá tudo para nós, é só nós querermos, né? O que eu acho que é mais importante hoje, às vezes os jovens estão nessa busca desenfreada de saber o que vai fazer da vida. Eu acho que, em primeiro momento, eles precisam buscar Deus, né? Nós precisamos. Eu falo que o jovem que buscou Deus, né, na sua juventude, o homem ou a mulher que buscou Deus na sua juventude, eu acho que não erra na sua vocação. Não. Porque eu falo assim, quantos caminhos dentro da igreja a gente vai em busca para que a gente chegue a descobrir a nossa vocação. Olha, é isso que eu quero ser, que nem o Rafa. Olha, eu observei o sacerdote, né? Eu observei essa vocação. Nossa, é isso que eu quero ser. É você fechar os seus olhos, é autoconhecimento. Às vezes você precisa entrar em solitude, dentro de você mesmo. É isso que eu quero ser para a minha vida? Eu estou disposta a ter filhos, a criar os meus filhos, a educar os meus filhos. Então, a gente precisa pensar em tudo isso antes de descobrir a nossa vocação. E o conhecer a Deus, ele nos leva a nos conhecer. Com certeza. E aí, eu quero ser padre, ser frei, eu não rezo uma Ave Maria, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo viver em comunidade, então não é minha vocação. É simples. Eu não consigo ter uma escuta, Não dá. conversar com ninguém. E aí é onde que muitas vezes a gente vê muitas pessoas infelizes porque acabam errando na vocação, mas o princípio de tudo isso é porque não buscaram a Deus e não se conheciam. Então, é bem legal a gente ter a experiência, né, de conhecer o que é cada vocação. Eu não sei se eu quero casar, eu não sei se eu quero ser padre, eu não sei, mas eu não faço nada. Eu não procuro saber como é a vida no sacerdote, eu não procuro saber ou conversar com alguém que é casado, eu não procuro saber como que é a vida de um leigo consagrado. Então, muito mais do que eu simplesmente falar que eu não sei o que é ter uma atitude em Cristo e ir atrás de conhecer. A vocação, ela é conhecimento. E quando eu estou conhecendo a Deus, eu preciso conhecer aquilo que o Senhor colocou como vocações dentro do que nós temos aqui no nosso mundo. Então, se eu não consigo fazer minimamente o que um sacerdote faz, lógico que Deus pode mudar tudo isso. Mas se eu não tenho desejo nenhum, não é para ser isso. Se eu não tenho minimamente o desejo de ter filhos, se isso é algo no meu coração que está decidido, não quero, não gosto de criança, isso e aquilo, como que eu vou casar se eu não tenho desejo? Isso daí a gente sabe que é até motivo de anulação de casamento. Então eu preciso conhecer. E nada impede de você ir para um seminário, Eu tenho um primo, vocês conhecem um primo, eu tenho certeza que ele me permite falar aqui, o Alisson Romagnoli, hoje é casado, pai de 2 crianças lindas, ele foi para o seminário. Só que lá dentro ele discerniu que aquilo não era para ele. E não estava errado. Não estava Teve a errado. experiência, Ele estava né? em busca da sua vocação. E ele falou, não, a minha vocação realmente é o matrimônio. Eu achei que era isso, mas não é. Então, assim, por mais que nós não saibamos, nós precisamos ir atrás. E quando a gente vai atrás, o Senhor vai conversando conosco. Por aqui? Não, deixa quieto, isso aí não é para você não. Então nós precisamos viver realmente aquilo que o Senhor quer para nós, mas também precisamos dar o nosso passo humano. Porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Não, Deus, manda para mim. Sei lá, vou abrir o TikTok aqui e mando uma resposta. Não é assim, gente, não é assim. Mas a gente precisa buscar respostas sobre o que nós somos e para que eu vim ao mundo através de Deus. Não pensem que a sua vocação vai ser encontrada se você buscar fora de Deus. Muito difícil. Jamais. Muito. E nós precisamos observar os sinais também, né? A providência divina, porque Deus nos dá sinais. E nós precisamos ter essa docilidade, né? De observar quais são os sinais que Deus
está me dando, né? Porque quando nós estamos em busca da nossa vocação, a gente sabe, no fundo, nós sabemos aquilo que Deus quer para nós. O que nós precisamos é ter decisão. Diante de um sinal que Deus me dá, eu preciso buscar, de repente, também, um orientador espiritual. Né? Ter alguém que você confia, um sacerdote que você confia. Né? Buscar ajuda, partilhar, conversar, né? Ajudar a discernir tudo isso que você está vivendo no teu coração. Às vezes vem tantas coisas, né? Eu falo que vem tantas informações e a juventude fica toda confusa. E quem que nos ajuda nessa hora? É um orientador espiritual. Buscar alguém de Deus, né? Dentro da igreja, que possa te acompanhar, que possa rezar com você, que possa te ajudar a discernir através da palavra, através da oração. É muito importante. Nós não podemos ficar assim à mercê de qualquer coisa, né? Pedir ao Espírito Santo, através da oração. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala a todo momento, a todo instante. A cada segundo, o Espírito Santo fala. E mostra, olha, esse é o caminho que você deve seguir. Porque quem é o Espírito Santo? Senão a própria vida. Se é aquele que nos santifica, é aquele que cuida de nós, é aquele que dá a direção, aquele que mostra o caminho, aquele que corrige, aquele que nos exorta, né? Aquele que fala o tempo inteiro no nosso coração, é o paráclito, é o advogado, aquele que advoga pela nossa causa. Então, o Espírito Santo jamais nos deixará sem resposta, né? E uma coisa que, às vezes, que me vem ao coração também é a tomada de decisão e a atitude. Porque muitas vezes Deus já mostrou, mas a pessoa não tem coragem, né? Não tem atitude. Nossa, eu vou falar um negócio aqui, desculpa te cortar, que é engraçado. Pode falar. Tinha um amigo meu, eu e um amigo meu, né? Isso é muito bom. A gente tinha ali por volta dos 15 anos, né? E aí a gente tava com aquela vontade de beijar na boca, que Deus ali. Aí a gente ia para várias festas e festinhas, né? E aí a gente conversava sempre com o outro. Não, hoje a gente vai ficar com alguém, né? Aí terminava a festa, aí a gente chegava no outro, se encontrava no final. E aí? Ah, mais uma vez, nada. E aí, a gente foi umas 3, 4 festas, né? Fraco demais, não ficava com ninguém. Aí você pega os peão. Não conversava com a menina. Não dançava com ninguém. E por que eu falo isso? Por mais que seja engraçado, é isso que a Bia falou, é atitude. Atitude. Não só nessa parte, né, de relacionamento e tudo mais, mas eu tenho uma vontade no meu coração. Vamos supor que eu falo que Deus me livrou de muitas coisas, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mas vamos supor, eu tenho uma vontade de ter um casamento, mas eu não me permito me relacionar com nenhuma menina, eu não falo, eu não tomo uma atitude, e isso acontece muito dentro das vocações. Eu tenho que tomar uma atitude, não levando somente para essa parte do relacionamento do matrimônio, mas em todas as outras áreas, né? Então, assim, tudo bem, moleque, adolescente, não ficava com ninguém, mas você vai pegar o contexto todo, porque não saía do lugar. Não confiava em si, não se conhecia, e isso acontece dentro das vocações. Eu preciso ter uma atitude para que isso minimamente aconteça. Senão, galera, não acontece. E aí a gente não vai descobrindo o que é necessário. Sim. Importante frisar também, falamos que a gente precisa estar com os ouvidos atentos, né? Saber aquilo que o Espírito Santo está soprando ao nosso coração, saber discernir, ter uma maturidade para entender que talvez aquilo que Deus escolheu para a sua vida, talvez você ache que não é aquilo, né? A gente tem uma certa maturidade que a gente fala, não tenho certeza se é isso. Mas se é de fato aquilo que Deus escolheu, você não vai ser infeliz nessa vocação. Se Deus escolheu para você, você vai ser muito feliz naquilo que Ele preparou para a sua vida. Mas, se você quiser tomar um caminho contrário, você corre um grande risco de não ser feliz no que você definiu para você. Algo que eu tenho muitos amigos e amigas que têm a minha idade, um pouco a mais que eu também, 30, 35, que ainda não definiram nada na vida, né? Ainda não. O que está faltando? Não encontrou um José, não encontrou a Maria, não sabe se vai ser padre,
nem na igreja está indo mais porque está decepcionado. Às vezes... Será que ele está decepcionado consigo mesmo? Principalmente. Não se encontrou ainda? Uma frustração que não deixa ele abrir os olhos para isso. Mas eu acredito, se eu estiver errado, eu peço para que vocês me corrijam. Não tem uma idade certa para descobrir a sua vocação, mas sim o tempo certo de Deus, que Ele planta isso no nosso coração. Talvez essa pessoa ainda não está preparada para descobrir. Mas uma pessoa de 30 anos que ainda não descobriu a sua vocação, eu acho que tem algo errado aí, né? Tem um ponto a ser... O que essa pessoa pode fazer para tentar destravar isso na vida? Tem algum tipo de... Eu acho que ela precisa primeiro buscar o autoconhecimento, buscar Deus, buscar a igreja, né? Buscar os sonhos de Deus para ela. E a gente só encontra os sonhos de Deus para nós dentro da palavra, dentro da oração, na vida de sacramento. Ela precisa reorganizar a vida dela com Deus, né? Porque é uma pessoa que não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, viu? Mas por que eu ainda não me encontrei com 30 anos? Se eu estou sozinha, até hoje, com 30 anos, será que o matrimônio é a minha vocação? Então a gente precisa pensar. Né? Ou então, por que eu não me permiti ainda me relacionar com ninguém? Eu estou me escondendo de quem? Eu falo que Deus, ele se revela a nós a cada instante, a cada momento, a cada segundo. Eu falo, o processo também de você descobrir a sua vocação é você confiar na providência divina, né? É você ter fé, é você ter confiança de saber o que Deus tem para você e você ir nesse caminho com fé, com esperança e deixar que Deus faça. Eu acho que o primeiro momento é buscar um autoconhecimento e buscar Deus, em primeiro lugar. É isso. Então nós queremos somente reforçar isso para a sua vida. Se você ainda não definiu a sua vocação, faça isso que a Bia falou, se conheça mais, busque na palavra. Se você já tem a sua vocação definida, se você já é casado, renove os votos, né? Chama a sua esposa para sair, faz alguma coisa diferente. Se você é leigo consagrado, renove seus votos também, se apaixone pela sua comunidade, onde você vive. Se você é pároco, olhe para a sua paróquia com outros olhos. Se o cansaço bate forte, se apegue nesses seus paroquianos, se apegue na sua juventude, porque é isso que vai te dar força para você seguir com sua vocação. Então queremos clamar essa potência do Espírito Santo para reavivar nos corações as vocações, para que traga uma porção maior desse amor, para que traga uma porção maior desse Espírito, que as vocações sejam levantadas, Senhor. Queremos clamar, Senhor, a sua presença, Senhor, nos casamentos, Senhor, nas paróquias, Senhor. Sim, Senhor, clamamos a sua presença, Pai. Dá um encontro pessoal contigo, Senhor. Senhor, toca muito forte no meu coração. Que pessoas que estão assistindo esse programa hoje, o Espírito Santo está gritando no seu ouvido: filho, a sua vocação é essa. Filho, a sua vocação é essa. Você é chamado ao matrimônio. Uma mulher que está nos assistindo, o Senhor grita no seu ouvido que o seu chamado realmente não é para o matrimônio. Você já sabia disso há muito e muito tempo, mas você esperava uma resposta clara. E a resposta de Deus hoje para você é essa: não é o matrimônio. Não é. Não deixe que os seus desejos humanos possam interferir nos desejos divinos, porque isso já vem acontecendo há muito tempo. Se abra aquilo que o Senhor quer para a sua história. Se abra aquilo que o Senhor quer para a sua vida, porque Ele tem muito para fazer através de você, na sua vocação que Ele escolheu.
Não permita que o ser humano impeça a ação de Deus na sua vida. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. O Senhor, Ele te convida a falar isso para Ele. Independente do que foi revelado a você nessa manhã, independente da sua vocação, nós precisamos simplesmente falar: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Deixe-me ter um semelhante igual ao teu na onde o Senhor me chamar. Deixe o meu coração ser sensível como o seu na minha família, na minha comunidade em que eu sirvo, Senhor. Faça o meu coração ser parecido pelo menos 1% do que aquilo que o teu foi, Senhor. Deixe-me seguir o teu chamado como eu nunca segui, Pai. Faça o meu coração parecer com o teu, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque não nos deixa sem resposta. Porque fala conosco, Senhor, a todo momento, a todo instante, a cada segundo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque aviva, reaviva em nós o chamado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a nossa vida só tem sentido se estiver, Senhor, enxertada na Tua vida. Obrigado, Senhor. Toca, Senhor, em todos aqueles que perderam o sentido da vida no dia de hoje. Quantas pessoas, Senhor, já estão como uma vida sem sentido, Senhor. Que eles possam encontrar o sentido em Ti. Porque essa é a resposta para você que está sem sentido na sua vida. Busque Deus e encontre o sentido para a tua vida. Amém? Amém. Amém.